Se você está iniciando na fotografia e não faz ideia de quanto cobrar pelo seu trabalho, fica comigo até o final desse vídeo que hoje eu vou passar tudo o que você precisa saber. Oi gente, eu sou a Janaína Molina, bem-vindos a mais um vídeo do Vida de Fotógrafa. E hoje eu vou falar sobre esse assunto que é muito importante, né, que muitos iniciantes têm dúvida. E o nosso último vídeo, inclusive, foi sobre quanto pode ganhar um fotógrafo, né, e que eu falei aí de valores entre R$1.000 até R$10.000. E nesse vídeo eu quero passar para vocês todos os custos que você tem que pensar antes de você passar um orçamento, tá? Para não acabar passando orçamento errado. E o que acontece? Se você montar um orçamento errado, pode ser que você acabe pagando para trabalhar, ao invés de estar transformando o seu hobby ou o seu sonho numa coisa lucrativa. Então, eu separei 6 pontos que a gente tem que pensar com muita calma aí nessa montagem do orçamento. E o primeiro ponto é os custos fixos. Você precisa pensar de que forma, né, de forma geral, quais são os custos fixos da sua empresa. Que aí a gente já tá falando que você tem uma empresa, você tem que encarar como uma empresa, entendeu? Enfim, quais são esses custos fixos? Primeiro, aluguel, se você tem algum ponto em que você aluga, luz, água, internet, tudo isso entra como custo fixo, tá? Você tem que calcular, né? Pensar ali no valor total do mês que você gasta e acabar dividindo pela quantidade de trabalhos que você tem. Ou, pelo menos, incluir uma média aí desses custos, tá? A gente já chega na resolução disso tudo. O segundo ponto é a depreciação do equipamento. Janaína, pelo amor de Deus, o que é depreciação? Tem gente que não faz ideia do que é isso. Depreciação do equipamento é o gasto que você tem por clique, tá? Se você não sabe, o espelho da sua câmera, a cada clique que você dá, ele vai desgastando um pouco. Vai chegar uma hora que você vai precisar trocar o seu equipamento, fazer um upgrade ou sei lá, que aconteça alguma coisa de travar o espelho da sua câmera. Você precisa ter um dinheiro reserva para você poder mandar a sua câmera para manutenção. Então, assim, é muito importante calcular esse valor. E aí, como que eu faço esse cálculo, tá? Geralmente você pega o valor que você pagou no equipamento e divide pela vida útil do obturador. Como assim? Como que eu vou descobrir isso? Você vai lá no Google e pesquisa assim: vida útil obturador câmera D5300, exemplo. E aí vai aparecer lá, às vezes é 100, 150 mil cliques. E aí você vai pegar o valor da câmera e dividir por essa quantidade de cliques da vida útil, tá? E aí você vai ter uma média do seu custo por clique. Mas, né, se você está iniciando na fotografia, às vezes você não tem noção de quantos cliques você dá por ensaio, por festa, por casamento. Enfim, não tem noção. E aí o que eu recomendo nesse caso é a gente fazer um cálculo geralzão, tipo assim, um valor que é destinado para sua reserva de equipamento, que seria aí uma média de R$50 por job, tá? No mínimo. E aí, fazendo esse cálculo, né, de R$50 por trabalho, você vai pegar esse dinheiro e vai guardar numa poupança ou numa conta, enfim. Vai guardar esse dinheiro para ser a sua reserva caso aconteça alguma coisa com o seu equipamento, para você fazer esse upgrade com uma certa segurança. O nosso terceiro ponto é um assunto meio polêmico, tá? Que é a mão de obra. Segundo o Google, a mão de obra de um fotógrafo é de R$40 a R$80, mas isso eu acho que é até um cálculo assim pessoal, sabe? Porque vai ser a mão de obra baseada no tempo de edição mais o tempo que você vai estar fotografando. Por exemplo, um ensaio é 1 hora mais 2 horas de edição. E aí você tem que calcular. Vamos pôr um valor de R$50, tá? Só nisso você já tem R$150, que é a mão de obra, mais 50 do equipamento, R$200. Depois de você calcular a sua mão de obra, você vai calcular a entrega do seu trabalho, tá? Hoje em dia é muito comum a gente entregar por e-mail ou pelo Drive, de uma forma que o cliente não tenha que buscar nada fixo, tá? De uma forma que o cliente não tenha que buscar nada físico. Por quê? Pendrive pode dar problema, pode corromper. Hoje em dia a gente também já não trabalha mais com DVD, que é uma coisa meio que defasada, assim, muitas pessoas nem têm entrada mais para DVD em casa. Então, se você trabalha com um pacote reduzido, é interessante você entregar por e-mail. Mas se caso, por exemplo, é um casamento que tem uma caixa de entrega, tem um pendrive incluso, né? Esse custo você tem que incluir já direto no pacote de fotografia de casamento. Aí vai depender se você compra pendrive personalizado ou não, caixa personalizada ou não. Então tem que fazer uma planilhinha aí e calcular esse custo, tá? Não esquece. Outra coisa também em relação a qualquer job é seu deslocamento. Se vai ser de Uber, se você tem carro, se vai gastar gasolina. Lembre-se sempre de pôr a gasolina
tá? Quanto mais longe, tem que sempre calcular esse valor de deslocamento para esse valor não sair do seu lucro, não sair do seu bolso, tá? E por último, e não menos importante, seria o lucro no geral, né? Quanto você quer ganhar de lucro nesse trabalho. Entra mais ou menos junto aí com a mão de obra, tá, gente? Que aí vai ser o seu salário. A partir disso, a mão de obra, o Prolabore, é o seu salário, tá? Resumindo tudo. E aí, você separou lá os custos fixos, a depreciação, a mão de obra, a entrega, gasolina e o Prolabore, você chega num valor total. Aí, gente, no vídeo anterior eu dei um exemplo de R$250. Mas, para você cobrar R$250 no ensaio, você tem que ter um custo muito, muito baixo, tá? Porque senão você vai sim acabar tendo que fazer ou um volume muito grande de ensaios no mês, ou você vai acabar pagando para trabalhar. E aí a gente chega nessa coisa que a gente não quer, tá? Então tomem sempre muito cuidado, monta uma planilha no Excel, faz aí um cálculo certinho para você não sair no prejuízo. Eu fiz muito isso no começo, até eu entender qual que era o meu custo, tá? Então eu fiz isso muito e eu não recomendo para ninguém, porque você pode acabar aí passando uns apertos futuramente, tá? Então é por isso que eu vim trazer essa dica aqui. Se você tem mais alguma dúvida ou alguma coisa a acrescentar, né? Vai que você já é um fotógrafo aí que já tá há mais tempo no mercado, de algum custo que eu acabei esquecendo, pode colocar aqui nos comentários, que vai ser ótima essa ajuda também para o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, que esse conteúdo tenha sido útil para você. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo.